Abram sua Bíblia comigo, por gentileza, em Atos 13, 22. Atos 13, 22. Assim que você encontrar, se coloque de pé, porque eu vou ler só Atos 13, 14 completo. Brincadeira. Atos 13, 22. E, quando este foi retirado, levantou-lhes um rei a Davi, como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, que nós aprendamos nessa noite, Pai, a satisfazermos a Tua vontade. Que nós consigamos, Senhor, sermos segundo o Teu coração, sendo segundo a Tua vontade perfeita. Que nós sejamos verdadeiros adoradores e não crentes meia boca, Pai. Ensina-nos, aura-nos, Senhor, unja-nos, Pai, para que nós sejamos edificados na Tua palavra e restaurados, renovados e prontos para vivermos o novo a cada dia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Podem se assentar. Pesquisando sobre o nome Davi, eu descobri que... Já sabia, mas eu vou falar assim bonitinho, porque fica bonitinho falar assim. Eu descobri que o nome dele significa amado, querido, filho predileto. Filhinho do papai. Vocês são filhinhos do papai. Quem aqui que às vezes se sente meio mimado? Vocês são mimados pelo papai. De vez em quando eu fico imaginando o jeito de Deus olhando para você e dizendo assim: ai filho, como eu queria te pegar de couro agora. Mas aquele de couro bem no popô, assim. Pegar aquela parte gordinha do popô, porque eu tenho vontade, vocês não têm noção. De vez em quando chegam umas coisas assim para mim que eu tenho uma vontade de falar: deita aqui no meu colo, amor. Mas até a mão doer. Que maldade, né? Sou cruel, sou nada. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ser adoradores, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. A semana passada eu falei sobre adoração. Quando nós pensamos em adoração, muitas vezes pensamos no louvor, na dança, mas a adoração é um estilo de vida. Nós estamos terminando 2016. Esse ano, alguns se posicionaram desde o começo do ano e eu estou vendo uma mudança incrível. Outros regrediram. Pastora, mas existe isso dentro da igreja? Existe. Existe sim. Alguns se acomodaram. Outros levaram um safanão de Deus e voltou correndo. Mas Deus é Deus, Ele não desiste dos filhos dele. Isso é tremendo, é maravilhoso. E eu tenho falado sobre adorador, porque Deus, Ele deixou bem claro que Ele está esperando, Ele quer adoradores. Quando eu olhei para Davi, a semana passada eu falei sobre os magos que adoraram a Jesus. E hoje eu quero falar sobre Davi, que também era um adorador. Ele tinha um estilo de vida. Em 1 Samuel 13, 14, está escrito assim: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, e aí vai. Mas mais importante que tudo isso, lá em 1 Samuel já estava dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Em Atos reforça isso: um homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. A vontade de Deus para você é perfeita, ela é agradável, ela é suave. A vontade de Deus para você não é ter briga dentro de casa. A vontade de Deus para você não é ter separação. A vontade de Deus para você não é ter murmuração.
não é ter desemprego, não é ter falta de nada. A vontade de Deus para você é perfeita. Mas ele disse o quê? Achei um homem conforme o meu coração. Será que você tem sido um homem segundo o coração de Deus? Eu creio que alguns estão podendo dizer hoje: eu tenho feito de tudo para ser. Eu posso falar, eu tenho me esforçado para ser uma mulher segundo o coração de Deus. Eu louvo a Deus porque eu não sou a mesma pessoa que eu fui um ano atrás. Como é bom poder dizer isso. A gente agora chega nessa época, a gente vai fazendo respaldo de vida. Eu tenho conseguido ficar calada para muita coisa. Deus tem trabalhado na minha vida. Mas ainda não sou o que eu quero. Eu tenho que chegar mais um ano. E mais um ano, e mais um ano. Lá em 1 Samuel, está dizendo que ele era segundo o seu coração, mas Davi cometeu erros. Como que pode dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ele cometeu 2 erros gravíssimos, que é muito registrado na Bíblia, que é o romance que ele teve com Batseba, ela estando casada ainda, e o assassinato dele. Ele premeditou a morte de Urias, o marido dela, para ficar com ela. Pagou o preço, a consequência da escolha errada que ele fez. E teve mais um erro, que um dia eu quero fazer um culto só sobre isso. Davi foi um péssimo pai também. Davi foi um péssimo pai. Um homem segundo o coração de Deus. Mas espera um pouquinho, pastora, mas se ele teve tantos erros assim, como que ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus? Porque na verdade, ele sabia entrar na presença de Deus e reconhecer os erros. Recentemente, eu falei sobre um assunto com uma pessoa e eu achei interessante que enquanto eu falava sobre aquele determinado assunto, a pessoa não conseguiu trazer nada para ela. Ela olhava para aquilo que eu estava dizendo e falava: fulano é assim, ciclano é assim, beltrano é assim. E eu estava praticamente descrevendo a própria pessoa. Mas a pessoa, às vezes, quando comete erros, ela não consegue ver quem ela é. Davi não, ele olhava para ele mesmo, ele tinha vergonha dele. Ele olhava para ele mesmo e ele reconhecia: eu sou pecador, eu sou fraco, meus ossos parecem que estão quebrados. Está doendo tudo dentro de mim. Olha só aqui, ó, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e o pecado é coberto. Aquele cujo Deus cobre o pecado. Aquele cujo Deus reconhece e faz por mim e por você. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Ele coloca assim: quando eu em silêncio guardei, envelheceram os meus ossos. Ele está dizendo assim: o que significa ossos envelhecidos? Dor. Pessoas de mais idade começam com osteoporose, com artrose, artrite, um monte de coisa de itiose, e anda torto, e dói aqui, dói ali. E a ose? E ele está dizendo o quê? Os meus ossos, a dor é tanta dentro de mim que não dói só minha alma, dói meu corpo. Ele colocou assim: eu confessei o meu pecado, a minha maldade eu não encobri. Eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Igreja, você é uma pessoa adoradora? Para que você seja uma pessoa adoradora e segundo o coração de Deus, comece a assumindo seus erros. Mas quem está errado é fulano. Sempre vai ser. Mas esse fulano que está errado, esquece o erro deles e olha para você mesmo. O que eu posso fazer para mudar? Que situação eu estou e o que eu quero para o meu próximo ano? Eu quero ser uma pessoa que vai viver na mesmice? Ou eu quero agradar o meu pai? Eu quero agradar o meu pai. Ontem me perguntaram assim: pastora, você se arrepende de ter começado a igreja? E eu disse assim: gente, vocês não têm noção
conversando, eu falei, vocês não têm noção de quanto é complicado, quanto a gente tem de frustração. Um dia eu vou aprender a lidar com isso. Porque assim, eu queria que todos fizessem tudo certo. E quando não fazem, eu choro como se fosse dos meus filhos que estão errando. Eu choro, eu fico brava, eu tenho vontade de bater mesmo no popô. Eu tenho vontade de ir lá e falar assim, cabeça dura, acorda, tá errado. Eu sofro, eu perco o sono. Um dia eu vou amadurecer, porque eu sei que com o tempo a gente vai amadurecendo. Eu nem sei se eu quero amadurecer, afinal de contas, porque daí eu não vou ser eu mesma. E se eu amadurecer, talvez eu me torne fria. Você pode errar que eu não estou nem aí. Mas eu disse assim, mesmo assim, eu não mudaria uma vírgula sequer da escolha que eu fiz de aceitar o chamado de Deus. Eu não mudaria nada. Hoje, quando acabou aqui, o pastor subiu, eu olhei para vocês, mas vocês estavam tão lindos, tão lindos. Que alegria ver algumas pessoas que fazia tempo que não vinha na igreja, hoje estão aqui. Que alegria poder ver que Deus tem trabalhado na vida de vocês. Que alegria poder ver que valeu a pena cada noite que eu passei acordado orando por vocês. Vale a pena. Ou se vale. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho Davis aqui? Se não tinha, eu vou ter a partir de hoje. Aquela piscadinha de malícia. No Salmo 51:1 fala que Davi tinha um coração sincero diante de Deus. Ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Repete comigo, tem misericórdia de mim, ó Deus. Lava-me completamente, porque eu conheço as minhas transgressões. Contra ti eu pequei. Está vendo como a oração é sua também? E eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Fala para ele, Senhor, me perdoa, eu errei. Porque todos nós somos teimosos. Ou sou só eu? Todos nós somos teimosos. Eu tenho razão, você tem razão. Mas uma coisa eu sei. Deus, Ele está procurando pessoas que assumam os seus erros. Mesmo você sendo cabeça dura, tá? A culpa é dele. A culpa é dela. Foi ela que falou? Foi ele que falou? Ainda assim, quando você estiver no secreto, lá entre você e Deus, Deus, mas eu também fui teimoso. Eu também errei, eu também fiz, eu também falei. Perdoa-me, ó Deus. Isso é uma maneira de adorar a Deus, reconhecendo seus erros, porque Ele quer olhar para você e ver o filho que Ele criou. Davi respeitava e dava valor para as coisas sagradas. Você respeita e dá valor para as coisas sagradas? Olha, ele respeitou a Arca da Aliança. Ele se preocupava com o tabernáculo. Ele se preocupava com as músicas que eram sagradas. A ordem e a organização dos levitas para adoração. Além de idealizar e projetar a construção do templo. Ele se preocupava com tudo na casa de Deus. Igreja, você não precisa ser diácono para pensar na casa de Deus. Você não precisa estar num ministério para pensar na casa de Deus. Quantas vezes que a gente não vem, vocês passam e nem veem. Por exemplo, um vidro todo embaçado. Nós não damos conta de limpar tudo. A Eligiane veio um dia aqui, limpou os vidros, ficou tudo bonitinho. Ela não está no ministério. O que eu quero que vocês entendam? Amor pela casa de Deus. Amor pela casa de Deus. Quando eu não era cristã, quanta coisa que eu não fiz para as igrejas. Quantas doações, quantas vezes que eu não fui pintar coisas. Até parede eu pintei de igreja que não era minha. Mas eu sempre tive zelo pela casa de Deus. O Senhor está procurando pessoas que têm amor pelas coisas dEle. Amor pelas pessoas dEle. Ontem,
de ontem, de sexta-feira para hoje, eu vou falar que eu perdi 5 pessoas muito queridas. Faleceram 5 pessoas muito queridas. Entre uma delas, um diácono, que eu tive um carinho muito grande, que fez parte do meu passado. Por que ele morreu? Porque ele espanou. Sabe uma coisa que as pessoas pararam, e é isso que eu quero que vocês coloquem no coração de vocês. As pessoas pararam de amar o próximo, de se preocupar, olhar para dentro dos olhos do próximo. E estão a maioria das pessoas preocupadas com o próprio umbigo. Igreja, principalmente vocês que estão dentro do ministério, escuta bem o que eu estou falando. Muitas vezes você vai olhar para a cara de um, para a cara de outro e vai ver que está de mau humor. E você vai achar que é pessoal. Você não sabe o que a pessoa está passando. Esse diácono tinha um amor por tudo que ele fazia. E ninguém percebeu que ele não estava bem. Ninguém observou que o sorriso dele já não era o sorriso de antigamente. Então presta atenção no seu irmão. Presta atenção como ele está reagindo. Não conversa com as pessoas superficialmente. Olha nos olhos, dentro dos olhos dele. Fala, falando. Não conviva com as pessoas dentro da sua casa, simplesmente por conviver. Tá lá, deixa lá. Tá no quarto, tá quieto. Não existe isso. Faz junto, faz cosquinha, até fazer xixi na roupa, mas não deixa parado. Vai ver o que está acontecendo. Nós precisamos parar um pouquinho de olhar para nós mesmos e sermos segundo o coração de Deus. O problema é que o ser humano hoje tem preocupado tanto com ele mesmo, que ele está esquecendo de olhar para o próximo. E o próximo está encostado com ele. Você quer ser feliz ou ter razão? Eu, quando faço bem para alguém, eu fico feliz. É tão triste saber que alguém está chateado com você. Paralisa a gente, machuca a gente. Davi respeitava e dava valor para as coisas sagradas. Davi cuidava dos menores detalhes. Você tem cuidado dos menores detalhes das coisas de Deus, incluindo pessoas? Ah, mas eu cuido, eu converso. Nunca vai ser suficiente. Você pode fazer mais. Ou não? Você acha que você não pode fazer mais? Você acha que você não pode mais falar do amor de Deus? Você acha que você não pode falar mais da presença santa dele? Você acha mesmo que você não pode interceder pelas pessoas, orar por elas? Seja um adorador, um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Ele teve oportunidade de matar Saul 2 vezes. Não matou. Sabe por quê? Porque Saul tinha sido ungido. Você vai ter oportunidade de ter razão e de brigar com as pessoas que estão ao seu lado 1, 2, 10, 20 vezes. Mas faça como Davi. Escolha o silêncio. Escolha o amor. Escolha o perdão. Escolha a verdadeira essência de um adorador. Aquele que olha para os erros do irmão e diz: quem nunca pecou? Aquele que olha para a implicância do outro e diz assim: eu não quero ser como essa pessoa. Tenho misericórdia dela. Empatia com aquilo que a pessoa está passando. Seja um adorador. Davi, ele era um adorador por excelência. Quem começar a lembrar também, ele tocava. Ele era tão próximo de Deus que ele vai relatar lá na frente: eu já matei um leão, eu já matei, eu já fiz, eu já defendi minhas ovelhas. Ele não fez propaganda. Ele já tinha matado. Não é interessante que ninguém sabia? Os irmãos dele não sabiam disso. O pai dele não fala nada. Mas ele vai lá falar assim: mas se Deus me honrou para eu fazer isso, então eu posso fazer de novo? Olha só, Davi ficou quietinho. Ele fez e se calou, não foi fazer propaganda. Aquilo que você dá com uma mão, a outra não precisa saber.
aquilo que você faz de bem para o próximo, você não tem que ir lá falar. Não tem. Algumas pessoas falam assim: quando eu coloco o meu dízimo, eu não coloco com o nome, porque o que a mão... Não, por favor, não confunda as coisas. Colocar o seu nome burocraticamente vai mudar para a gente a maneira de lidar com a situação. Eu gosto que quem trabalha comigo coloca, por quê? Porque quem trabalha comigo, eu vou estar intercedendo, orando, porque a batalha é maior. A batalha é maior. De quem está no ministério, a cobertura tem que ser maior. A oração tem que ser maior. Ei, igreja. Mas o que você fizer, faça adorando a Deus. Ele tocava. Ele era tão adorador, ele tinha tanto tete a tete assim com Deus. E quando Saul ficava doidão, mandava chamar ele para tocar, para ele acalmar. E quantas vezes que você ficou doidão também? Eu nunca fiquei doidão. Nunca teve um dia, vou usar uma expressão chula. Nunca teve um dia que você ficou com o saco cheio? Qual a sua escolha? Beber? Se drogar? Gritar? Tomar calmante? Ou ouvir um louvor? Saul era inteligente. Mandava chamar Davi e ele ficava tocando. Você tem CDs na sua casa? Se você não tem CD, hoje tem internet. Se você não tem internet, tem até um monte de música que manda pro celular da gente. E se você não tiver nada, ainda existe uma rádio que toca o dia inteirinho. Só assuntos cristãos. Não é melhor parar de gritar e adorar a Deus? Não é melhor parar de beber e adorar a Deus? Não é melhor parar de se drogar e adorar a Deus? Não é melhor arrancar o calmante e adorar a Deus? Seja como Davi, um adorador. Alguém que busca adorar. Eu sou péssima para letra. Não guardo letra de nada. Não sei entrar no tempo de nada. Se eu quiser cantar aqui, eu tenho que fazer assim, ó. Tipo, o Senhor está aqui, eu só vou assim, aqui. Não sei. Então sabe como que eu canto o dia inteiro? Eu crio as minhas letras. Uai. Te amo, Jesus. Como eu te amo, Jesus. Mas nem que eu tenho que falar isso o dia inteiro. Eu não fecho a boca. Dizem que mulher fala bastante. Como eu não tenho com quem falar, eu falo sozinha. Com Deus. Você é normal, pastora? Claro que não. Se eu fosse normal, não estava aqui. Normal são as pessoas que ficam lá passando a vida em branco. Quem faz alguma coisa nunca vai ser normal. Adora a Deus. Davi foi tão adorador que a Bíblia diz que ele foi lá pegar a Arca da Aliança e já tinha visto um monte de bênção lá na casa do Obed-Edom. E falou assim: para tudo, vou lá buscar, vamos embora. Mas é assim, cada 6 passos nós fazemos um sacrifício a Deus. Cada 6 passos. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele pulava de alegria o máximo que ele conseguia. Ele adorava a Deus com o corpo dele também. Sabe o que eu acho interessante? A canseira do povo de Deus. Eu não vou julgar quando você está com problema de saúde, quando você realmente trabalhou demais, quando você já tem uma idade. Mas fala sério, gente. Quantas vezes que o louvor está tocando e o povo está lá. E senta. E olha pro relógio. Meu Deus, mais 10 minutos de louvor. Ei, é sua oportunidade de adorar. É sua oportunidade de falar com Ele. Você vai orar. Cada letra de louvor aqui é escolhida a dedo para que que seja uma oração. Eu não escolho os louvores porque são bonitinhos ou tá na moda. Eu não escolho um louvor porque ele é do momento ou não. Eu não escolho um louvor se ele é antigo ou novo. Eu escolho pela letra, porque a letra tem que ser uma oração cantada. Participa, não fica sentado. A não ser que você precise mesmo sentar. Do contrário, fique em pé. Davi saltava, e a Bíblia diz que ele estava com uma túnica. E ele saltava, a mulher dele ficou até brava, né? Mical lá deu uma dura nele quando ele chegou, cara.
comporta. Mas ele disse assim: o meu Deus eu adoro e não vou parar. Então movimenta o teu corpo. Adoração com danças, adoração com correria, se for o caso, adoração com as mãos, adoração com os joelhos, adoração com as lágrimas, adoração gritando, adoração chorando. Adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Tenha comunhão com Ele. Davi, ele era sensível à voz de Deus. Não é interessante? Ele era rei, ele era o cara, guerreiro, ele era destemido, ele era corajoso, ele era criativo, mas ele tinha relação com Deus íntima. Ele ficava lá o tempo inteiro, ele não fazia nada sem pedir a opinião de Deus. Eu sou muito criticada porque eu demoro para resolver algumas coisas. Eu não vou resolver enquanto Deus não falar o que eu tenho que fazer. E às vezes Ele fala: fica quieta. Mas eu queria falar. Fica quieta. Mas eu queria fazer. Fica quieta. E não é todo mundo que entende isso. Porque a maioria das pessoas acha assim: pastor, aconteceu, resolve. Deus tem que falar. Em Salmo 51, 7, 8, diz assim: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Olha ele falando assim de novo, ó, os ossinhos quebrados. Quem já quebrou um osso do corpo sabe o quanto dói. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não me lances fora da tua presença. Quando ele foi repreendido pelo profeta Natã, por causa do pecado dele, ele poderia ter dito assim: ô Natã, para, você não tem nada a ver com a minha vida não. Mas sabe o que ele falou? Assumo tudo isso daí, tá certo? Eu aceito a repreensão de Deus. Quantas e quantas vezes que a gente não vai repreender um irmão? Repreender, a gente vai ensinar, assim como Natã foi ensinar a Davi. E a pessoa fala assim: vou sair da igreja, vou sair do ministério, vou sair até da cidade. Isso não é ser adorador. Adorador é aquele que fala assim: não, se Deus falou, está falado. Se Deus mandou, está mandado. Davi era sensível à voz de Deus. Davi não fazia nada sem perguntar. Davi era dependente de Deus e buscava fazer a vontade de Deus. Nas guerras, ele fazia tudo de qualquer jeito ou ele orava e pedia direção? Ele orava e pedia direção. Davi não ia para uma guerra de qualquer jeito. Ele esperava. Olha só, teve uma época em que os filisteus se levantaram contra Davi. E assim que souberam que Davi tinha sido ungido rei, vamos acabar com ele rapidinho, porque o cara inspira cuidados. Ele falou assim: Deus, o que eu vou fazer agora? Ele falou assim: Deus, o Senhor vai entregar esses filisteus na minha mão? Deus respondeu assim: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. 1 Crônicas 14, 10. Davi foi e os feriu. Não demorou muito. E Davi também, ele acabou com os deuses dos filisteus. Não demorou muito tempo. Os filisteus se reuniram de novo e voltaram contra Davi. Davi poderia ter dito assim: se eu já ganhei uma, sou capaz de ganhar mais uma. Ele fez isso? Não, Deus. E agora? Vou ou não? Deus disse assim: não subirás atrás dele, mas rodeia-os por detrás e vem a eles por defronte das amoreiras. Palavra linda, amoreiras, bem de amor. E há de ser que, ouvindo tu o ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído de diante de ti para ferir o exército. Davi, para tudo. Você é meu filho querido. Quando você escutar um barulho nas árvores, é a hora de você ir.
Imagina o cara que sabia manejar muito bem a espada, sabia como brigar, sabia como lutar, sabia que era capaz de vencer, parar tudo para escutar um barulho numa árvore. Mas Davi parava e escutava para atender à vontade de Deus. Você quer ser um adorador? Você quer viver uma vida plena na presença de Deus? Aprende a ouvir a voz de Deus. Mas pastora, Deus não fala comigo. Fala sim. Fala através dos pássaros, fala através dos cachorrinhos, fala através dos gatos, fala através de uma criança, fala através de um ancião, fala no comercial do mundo que está passando na televisão. Fala com você sim. Deus fala, mas dê a voz dele. Ele fala com você através da Bíblia. Ele fala com você através de uma literatura. Ele vai falar com você através de um culto. Dificilmente um culto não é direcionado para alguém. Quando a gente prega uma palavra, no final sempre vem uma meia dúzia de pessoas. Esse culto foi para mim. Por quê? Porque Deus vem e dá uma palavra. Às vezes você vem no culto, não é nada para você. Mas tem outro tanto que está lá. Obrigada, Jesus, porque o Senhor falou comigo essa noite. Ele vem, Ele cuida, Ele tem tanto amor que Ele prepara uma palavra por semana, justamente para dar um toquezinho e um carinho para cada um. Que pai legal que a gente tem, né? E a gente ainda assim quer ser teimoso. Davi foi temente a Deus e ele foi honrado em tudo que ele fez. Davi foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Que cada um de vocês sejam reconhecidos sim, como homens e mulheres segundo o coração de Deus. Que adorem ao Senhor em espírito e em verdade, não porque a pastora mandou, mas porque você tem vontade de estar na presença dele. E você vai errar, você vai cometer erros, você vai pecar. Mas reconheça os seus erros, peça perdão, volta para o primeiro amor. Deus, eu errei, me perdoa. Deus, eu estou sentindo que eu estou afastado do Senhor. Me pega nos braços de novo, Senhor. Porque na caminhada cristã, é triste o que eu vou falar, mas na caminhada cristã, é difícil a pessoa que não vai ter um tempo em que ele vai dizer: não sinto mais nada, porque o mundo, as circunstâncias vão estar sempre nos abalando, e é nessa hora que você tem que dizer: Senhor, me leva de volta ao primeiro amor, me leva de volta aos teus braços, me mostra que eu sou filhinho, filhinha querida do papai, me mostra que o Senhor realmente me ama, me mostra, Senhor, os meus erros e as minhas transgressões. A palavra de Deus diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Olha para dentro de mim, Senhor, e vê o que está me afastando do Senhor. Olha para dentro de mim e veja o que tem me deixado feio. Você sabia que quando você está na presença de Deus, você fica mais bonito? A Bíblia mesmo diz que quando alguém entrava na presença de Deus, tinha um contato, a pessoa ficava brilhando. As pessoas sabiam: tem alguma coisa diferente com você. Tem alguma coisa diferente com vocês. Hoje eu vi alguma coisa diferente com vocês. A hora que eu olhei, eu não vi ninguém feio. Não vi. Ai, pastora, quer dizer que então alguém é feio? Tem dia que muita gente é feio. Você olha e enxerga a cinza. Você não enxerga o brilho de Deus. Igreja, vocês são benditos no Senhor. Toma posse da bênção que é sua.